E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ré Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos com as turmas do 7º ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, em nossas aulas anteriores, falando sobre arte urbana, nós falamos aí sobre pichação, grapicho e grafite. E hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa aula falando sobre materiais e técnicas da arte urbana, certo? Então, abre o seu livro aí na página 28 e vamos dar início à nossa aula de hoje. E antes, não esquece, se você não está inscrito ainda em nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Bom, quando a gente fala de arte urbana, a gente lembra que a arte urbana ela apresenta uma abrangência enorme que engloba a área musical, a escrita, a dança, ou seja, toda e qualquer manifestação artística e cultural que é protagonizada dentro de um espaço público, ou seja, no nosso cotidiano, ela é considerada então arte urbana. E o grafite, ele vem sendo aí a técnica mais conhecida e característica da arte urbana. Por esse motivo, nós vamos trabalhar agora falando sobre os materiais e as técnicas que são utilizadas por esses artistas que trabalham com o grafite, não é isso? A gente lembra que esse estilo de arte, ele apresenta aí renomados artistas nacionais, como a gente já falou sobre o It, tem também os Gêmeos, que são responsáveis aí por grandes feitos dentro e fora do nosso país, tem também Eduardo Cobra, que é famoso pelos grafites do Bolívar Olímpico, certo? Mas mesmo assim, com todos esses artistas renomados que a gente tem no nosso país que trabalham com grafite, ainda existe grandes barreiras a serem quebradas e grandes áreas de expansão, já que não se há tanto incentivo assim aos artistas que trabalham com o grafite no Brasil, certo? Muitos desses artistas eles acabam optando em construir a sua carreira em solo estrangeiro, porque eles acabam tendo um reconhecimento maior do que aqui no Brasil. E aqui no Brasil a gente tem um polo de grafite, né, que fica lá na cidade de São Paulo, na Vila Madalena, onde se encontra aí a maior galeria a céu aberto do país, que é chamado Beco do Batman. Bom, professor, por que esse nome Beco do Batman? Porque na época é um grafite do Batman, certo? Ele apareceu em um muro lá da Vila Mariana, certo? E esse desenho ele é desconhecido. Muitos, digamos assim, estudantes que atravessavam, que passavam ali por esse beco na Vila Mariana, eles se interessaram, estudantes de artes plásticas, eles se interessaram aí pelo local, passavam sempre pelo mesmo local e acabaram, e esse desenho do Batman, essa imagem do Batman, né, que foi deixada lá por algum artista desconhecido, ela acabou incentivando outros artistas plásticos a ocuparem os muros daquele pedaço lá da Vila Mariana para o grafite, para desenhar. E aí vários artistas depois começaram também a expor o seu trabalho lá. Então nós temos lá o trabalho dos Gêmeos, nós temos lá o trabalho de Eduardo Cobra e vários outros grafiteiros de nomes, tanto nacionais como internacionais, já deixaram a sua marca lá no Beco do Batman. Então é uma galeria, na verdade, a céu aberto que a gente tem na cidade de São Paulo, que expõe trabalho de vários artistas nacionais e internacionais. Aí a gente tem algumas imagens que a gente vai observar. Primeira imagem, a gente tem a imagem aí de alguns personagens da HQS, né? Em principal, em destaque aí o Batman, que é quem dá o nome então a esse espaço. Lembrando que esse não é o desenho que foi criado pela primeira vez lá no muro, né, da Vila Mariana. Né? Na verdade, esse desenho já foi sobreposto com outras imagens por cima, o original, o que deu início então a esse espaço aí, conhecido como Beco do Batman. Mas a gente tem aí várias imagens de Batman, aí a gente tem uma, mas nesse beco existem várias imagens, vários desenhos, na verdade, grafites, com o personagem, retratando então o personagem que dá nome então ao beco. Aí a gente tem vários outros grafites aí de outros artistas também espalhados. E mais uma imagem aí que mostra aí um pedacinho aí da galeria a céu aberto aí na cidade de São Paulo. Bom, e vamos falar então agora sobre os materiais e as técnicas utilizadas, não é isso? Bom, os grafiteiros eles geralmente utilizam para criar as suas obras a tinta látex, que é uma tinta solúvel à água, que é muito utilizado aí na pintura residencial. Utilizam pincéis, rolos e tinta spray. Esses são os materiais básicos assim para, de certa forma, os grafiteiros produzirem o seu trabalho. Geralmente, o que acontece? Nos trabalhos realizados em grandes superfícies, é muito comum o uso de rolos e a tinta látex, né? Que é essa tinta aí utilizada à base de água.
que é aplicada geralmente no muro, nos muros para dar um fundo à pintura. Então você faz um fundo, um plano de fundo para depois vir com o desenho. Logo após esse fundo ser preparado com látex e com os rolos, né, depois de preparada a base, começam a se fazer então as figuras, né? São desenhadas as figuras utilizando rolos, utilizando pincéis ou até utilizando também os compressores de tinta, né? Esses compressores eles são aclopados bicos para obter diversos efeitos visuais com traços mais finos ou mais grossos, não é isso? E para produzir as mais diferentes obras, os artistas também utilizam algumas técnicas variadas. E aí nós vamos estar vendo agora quais são essas técnicas que os artistas, que os grafiteiros utilizam para o seu trabalho, para variar, para dar um diferencial no seu trabalho de grafite. Bom, um deles é o carimbo. O carimbo é um recurso muito usado na grafitagem, pois ele acaba permitindo reproduzir a mesma figura em diversas disposições e cores com o uso apenas de uma matriz invertida, certo? Na qual a tinta ela é aplicada e em seguida ela é transferida para o suporte, formando aí as figuras em posição original. É provável que vocês já tenham tido contato com algum carimbo, principalmente aqui na escola. Na escola tem carimbo, então vocês já devem ter visto alguém carimbando algum documento, ou na escolinha, quando vocês estudaram lá o prezinho. É comum também que os professores tenham aqueles carimbos com desenho de animais, com letras, para facilitar ali a aprendizagem. Certo? Mas o carimbo é um recurso utilizado dentro do grafite. Por quê? Porque ele vai permitir então que essas figuras elas possam ser reproduzidas várias vezes e com cores também diferenciadas. Então é uma técnica bastante utilizada dentro do grafite, certo? Quando a gente fala da matriz, a matriz ela é uma peça em que é feita o desenho ou a figura original que vai ser reproduzida, né? Em geral ela pode ser reutilizada, ou seja, o carimbo ele pode ser reutilizado ali várias vezes. O material que ele é produzido também é diversificado. O carimbo pode ser feito de madeira, pode ser feito de metal, de pedra, entre outros materiais, certo? E para obter o resultado desejado é muito simples, basta você imprensar, pressionar na verdade o carimbo sobre o suporte, que pode ser uma parede, que pode ser um papel, que pode ser uma tela, e deixar ali então a marca do carimbo, o desenho que você quer projetar, a frase, a palavra que você quer projetar naquele suporte. Bom, aqui a gente tem uma imagem que mostra aí a grafitagem com carimbo feito com rolo de macarrão, para a gente ver como existem materiais simples que podem ser feitos e usados como carimbo dentro da grafitagem. E aí a gente tem um desenho e uma palavra aí que foram feitas utilizando um rolo de macarrão, certo? Como carimbo para esse tipo de grafite, para essa técnica, não é isso? Bom, e aqui tem algumas dicas como fazer carimbos, né? Como a gente pode estar construindo carimbos em casa artesanal. O carimbo ele pode ser feito aí com uma rolha de vinho, que a gente pode encontrar facilmente aí. É só aplicar na rolha de vinho um botão, por exemplo, botões de diferentes formatos aí, com desenhos diferenciados. E a gente acaba tendo um carimbo também com vários detalhes, com detalhes diferentes, a depender do tipo do estilo de botão que você vai utilizar, né? Botão de camisa. A gente tem botões redondos, tem quadrados, tem com alguns botões que tem flores, outros são círculos, com desenhos variados. E você pode estar utilizando a sua criatividade para produzir então impressões com esses carimbos feitos com a rolha, né, a rolha do vinho. O outro carimbo pode ser feito também com papelão, né, que você pode criar a forma que você quiser. Só não pode esquecer de colar atrás do carimbo um pedacinho de papelão aí para fazer a alça do carimbo, como a gente tem no exemplo aí, um carimbo no formato de um coração. E a gente tem um suportezinho para que a gente possa pegar ali o carimbo para estar fazendo a nossa impressão, seja ela na parede ou numa folha de papel. Carimbo também pode ser produzido artesanalmente com legumes ou frutas. Você pode criar um carimbo aí com metade de uma maçã, com metade de uma laranja, com metade de uma beterraba, né? Basta recortar o formato que você quiser daquele legume ou daquela fruta. Aí a gente tem alguns exemplos aí com pimentão, a gente tem exemplo aí com laranja, a gente tem exemplo com limão,
A gente tem exemplo com batata, e a batata você pode estar moldando, cortar ela no meio e estar moldando lá o desenho que você quer, que ela reproduza. Ali a gente tem algumas árvores, a gente tem folhas, a gente tem um coração, tudo feito com batata, certo? Então a gente pode estar usando a nossa criatividade para estar produzindo aí carimbos com materiais diversos para um trabalho artesanal, para um trabalho em casa, um trabalho simples. É óbvio que um grande artista de grafitagem, ele não vai utilizar um carimbo de papelão, não vai utilizar um carimbo com frutas e nem legumes, até porque a amplitude que você vai precisar para carimbar um muro de grande dimensão, digamos assim, um carimbo feito com uma laranja ou com uma maçã não vai nem chamar a atenção. Então é necessário que ele se utilize digamos assim, um carimbo que tenha uma dimensão muito maior para ter uma visibilidade maior também do seu trabalho. Aqui a gente está dando exemplo de carimbos que podem ser feitos em casa, de forma artesanal e manual, para que a gente possa estar fazendo algum trabalho escolar, entendeu? E aqui a gente tem outro exemplo com esponja que a gente lava prato em casa, certo? Pode aproveitar uma esponja velha para produzir um carimbo também, basta escolher o formato que você quer recortar aquela esponja. Aí a gente tem uma seta, pode ser carimbada aí, fazer setas, indicações, você pode fazer um desenho qualquer que você queira, utilizando aí uma esponja velha que a gente tem lá em casa. Pode ter também o barbante ou a lã, um pedaço de barbante de linha de crochê ou da lã que utiliza para fazer tricô aí, né, para fazer um carimbo com textura. Basta você ter um pedaço de barbante ou uma lã em volta de uma superfície quadrada, a qual pode ser feita de isopor. Essa superfície pode ser um pedaço de papelão, pode ser um pedaço de madeira, pode ser uma caixa de fósforo, uma caixa de sapato, uma caixa de sabão, vai depender da dimensão que você quer também esse carimbo. E você vai enrolar o barbante ali, depois só é pegar aquela parte que está com o cordão ali, a superfície que está mais em alto relevo, você vai molhar de tinta e vai carimbar ali o espaço que você quer. Aí a gente tem uma imagem aí que mostra aí alguns quadrados aí com texturas diferenciadas, feitas com apenas o barbante ou a lã. Então aí são alguns exemplos de como a gente pode estar produzindo um carimbo de forma artesanal para fazer algum trabalho em casa, algum trabalho escolar. Bom, uma outra técnica utilizada é o estêncil, né, que é uma técnica usada onde se usa um molde vazado que traz um desenho original, ou seja, sem inversão. No carimbo a gente viu que a imagem ela vem invertida, certo? Se eu quero, por exemplo, um boneco olhando na imagem que eu quero um boneco olhando para o lado esquerdo, no carimbo esse boneco vai estar olhando para o lado direito. Quando eu reproduzir o carimbo, ele vai estar virado para o lado que eu quero, certo? Já no estêncil não. Se eu quero um boneco olhando para o lado direito, eu tenho que produzir ele olhando para o lado direito, ou seja, na sua posição original. Bom, para passar o desenho para o suporte, para a parede, para a tela, para o papel, é aplicado o que? Nos espaços vazados do estêncil, a tinta, utilizando o que? Rolo, pincel ou o próprio spray. Então você vai aplicar a tinta na superfície do estêncil, utilizando um rolo, utilizando um pincel, utilizando um spray, certo? Depende da necessidade que a gente vai ter naquele momento do trabalho que a gente vai fazer. Por ser um molde, o estêncil também ele pode ser utilizado diversas vezes, ou seja, o mesmo desenho pode ser reproduzido várias vezes usando diferentes cores. Aí a gente tem um trabalho, uma imagem aí que mostra aí um grafite feito com estêncil. A gente está vendo aí que a imagem ela está sendo reproduzida, a mesma imagem reproduzida várias vezes, e a depender do material que a gente vai utilizar, esse molde ele pode ser utilizado várias vezes, né? Existem moldes feitos de papelão, de papel cartão, mas os mais utilizados são com folhas feitas com vinil, que é tipo um plástico mais resistente, né? Ele vai dar uma durabilidade maior, pode ser utilizado então várias vezes sem danificar. Já o feito de papelão, o feito de papel, de cartolina, papel cartão, ele com o tempo ele vai se desgastando porque ele vai molhando, ele vai ficando úmido com a tinta que vai sendo utilizada ali, e ele pode vir a rasgar, a se danificar rapidamente. Já o estêncil feito de vinil, ele tem uma durabilidade muito maior e é geralmente o mais utilizado pelos grafiteiros, justamente por ter essa grande durabilidade.
Aqui a gente tem outras imagens aí que mostra aí o trabalho do stencil, né, da grafitagem com stencil. Aí a gente vê um trabalho bem interessante aí, todo feito em stencil, né, que são moldes vazados. Aqui nós temos um outro trabalho. Aí a gente tem nomes, a gente tem mãos, a gente tem todo um trabalho aí feito com spray, com tinta látex e com esses moldes vazados que podem ser utilizados para a gente utilizar a nossa imaginação e criar a imagem que a gente quiser vazada e dar então, digamos assim, um aspecto diferenciado ao suporte que a gente quer, de certa forma, imprimir o nosso trabalho, fazer essa impressão da grafitagem utilizando o stencil. Aqui a gente tem mais duas imagens também relacionada a essa técnica do stencil. Bom, e aqui algumas dicas também de como fazer o stencil, né? Usar um stencil é uma forma divertida, né, de personalizar desde paredes até camisetas básicas, né? Um dos materiais mais comuns para o stencil é o vinil, como a gente já comentou, porque ele é um material rígido e reutilizável, né? Pode também utilizar papelão vegetal, papel cartão, cartolina ou capa de radiografia, aquelas lâminas de radiografia que a gente utiliza para tirar um raio-x do braço, do tórax. Então elas podem ser utilizadas depois que já tiver passada pelo médico, lógico, não tiver mais utilidade para a gente pode estar utilizando aquelas placas também, porque elas têm uma durabilidade também muito grande. E aí você pode utilizar a sua imaginação e utilizar o stencil para personalizar desde paredes a painéis, até camisetas, até as nossas roupas podem ser personalizadas utilizando aí um stencil. Lógico que para você personalizar aí uma roupa, você vai ter que utilizar uma tinta específica, que é a tinta de tecido. Você não pode utilizar qualquer tinta para personalizar uma roupa, por exemplo, ou qualquer peça de tecido. Você vai ter que utilizar uma tinta que ela é específica para isso, certo? Aí a gente tem alguns exemplos aí de moldes que foram feitos aí, de óculos, de flores, de folhas, e algumas pessoas pintando aí. Então a gente pode utilizar a nossa imaginação e fazer esse molde vazado. Para fazer o molde vazado, você vai precisar desenhar a imagem que você quer e depois recortar exclusivamente os espaços que vai fazer o contorno daquele desenho, para que você possa então ali depois aplicar a tinta sobre os espaços vazados. Bom, e uma outra técnica bastante utilizada e conhecida é o lambe-lambe, né? O lambe-lambe é um post artístico de tamanhos variados, fixados geralmente em espaços públicos, e o seu conteúdo ele é variado. Ele pode ser representado por desenhos, por frases ou pela junção de desenhos e frases. Como meio de intervenção, ele busca transmitir mensagens através da arte, e é uma técnica bem conhecida e faz parte do nosso cotidiano. É comum a gente ver cartazes espalhados pelas cidades, né? E aí dentro desses lambe-lambes existem conteúdos que estão relacionados a críticas sociais, que estão relacionados à política, que estão relacionados aí a advertências, a propagandas, né? Eles trazem mensagens de incentivo, são muito frequentes também dentro do lambe-lambe. Uma das frases mais populares que a gente tem no lambe-lambe é "mais amor, por favor". Está espalhada praticamente em todas as cidades brasileiras, as grandes cidades brasileiras que tem lambe-lambe espalhada. É comum a gente ver algum lambe-lambe com essa frase, "mais amor, por favor", né? E o lambe-lambe, a gente lembra que ele não é algo recente como o grafite, né? O grafite surgiu aí na década de 70. O lambe-lambe, a sua utilização inicial, ela ocorreu lá na época do Renascimento na França, ou seja, ainda no início lá do século XIX. Então, comparado com o grafite, ela é digamos assim, uma técnica muito mais antiga do que o grafite, certo? Bom, o lambe-lambe então é uma das mais populares formas de expressão de rua, né? Espalha mensagens espalhadas aí em muros, em postes, em pontos de ônibus, né? Onde, digamos assim, onde mais puder chamar a atenção da sociedade, é lá que estão espalhadas os famosos lambe-lambe, não é isso? Bom, vale lembrar também que o lambe-lambe é um adesivo e a sua cola ela é feita, em geral, com água e farinha de trigo, porque ela é mais acessível, mais barata, né? Isso, além da farinha de trigo, pode ser utilizar também o polvilho ou a farinha comum, né? A farinha de mandioca, e ainda pode ser utilizar também a cola branca. Só que a maioria geralmente utiliza aí o grude
feito com água e farinha de trigo, com água e polvilho ou com água e farinha de mandioca, porque ela é mais acessível, é mais barata. Existem, por exemplo, trabalhos feitos com outdoor, né? Nos outdoors é comum a gente ver a técnica de lambe-lambe, ela é utilizada no outdoor, né? Que são aqueles painéis enormes que a gente geralmente vê quando está viajando para outras cidades. A gente vê no meio do caminho algumas placas com propaganda, seja comercial ou propaganda política. A gente vê esses outdoor, propaganda de festa, né? Esses grandes painéis aí que são colados aí papéis, feitos sobreposição, aí uma montagem de vários papéis, pedaços de papel. Geralmente são papéis do tamanho ali A3, que são já uma dimensão maior do que o A4, que é essa folha de sulfite normal que a gente utiliza na escola. Então o A3 ela é um papel que tem um tamanho maior, né? Suficiente na verdade para caber em espaços reduzidos, mas que possam de certa forma chamar a atenção. Então eles servem para ser colocado num poste, numa lixeira, ou ser espalhado também em muros em grande proporção. Só é você fazer a montagem de papel como é feito, por exemplo, no outdoor, certo? E geralmente é um papel de folha mais fina, certo? Para aderir ali a cola mais fácil, ela passar da cola na superfície, cola o papel e depois passa cola novamente por cima para dar uma resistência, uma durabilidade maior a esse trabalho. Aqui a gente tem uma imagem de um lambe-lambe da artista norte-americana Soul, aí de 1977. E aí nessa obra a gente percebe que além de imprimir o cartaz no muro, que é feito com essas duas personagens aí, com essas duas crianças, a artista ela trabalhou também com estilete, fazendo recortes detalhados. Aí nessa parte rosa que a gente vê na imagem, são recortes feitos com estilete. Ela saiu recortando, fazendo como se fosse essa renda em volta aí da imagem dessas duas crianças aí. Então aí é um trabalho também de lambe-lambe. Então essas três técnicas aí, o carimbo, o estêncil e o lambe-lambe, são técnicas que são comuns também dentro do trabalho do grafite. Muitos grafiteiros utilizam essas três técnicas também para diferenciar o seu trabalho, né? Para trazer uma inovação para o seu trabalho. Aqui a gente tem outras imagens aí de lambe-lambe que são comuns aí a gente observar em algumas cidades, os lambe-lambes trazendo alguma mensagem, alguma frase. Coisas boas acontecem aqui, tudo bem, mas está tudo muito esquisito. Aqui é borogodó, aqui tem borogodó, neném. Então várias frases podem ser utilizadas aí, espalhadas aí, para de certa forma modificar o ambiente, trazer um outro aspecto para o ambiente, para esses muros das grandes cidades. Aqui tem mais algumas frases: minha, sua, dele, nossa, de vocês, mais deles, a praça é de todos, né? Viva o espaço público, porque lutamos, né? Uma indagação aí. Então vários lambe-lambes são espalhados com mensagens diferenciadas, né? Com objetivos também diferenciados. Bom, e agora vamos mãos à obra para a nossa atividade de hoje, certo? Bom, nossa atividade de hoje, vocês terão até a próxima aula para criar um carimbo ou uma estêncil, certo? Utilizando o material que vocês tiverem na casa de vocês. Então vocês vão optar em fazer ou um carimbo, utilizando aí uma rolha, utilizando papelão, utilizando algum legume ou alguma fruta, e vocês vão carimbar uma superfície, que eu indico a vocês que seja uma folha de papel, uma folha do caderno. Então utilizem aí a tinta que vocês têm à disposição de vocês, uma tinta guache que vocês têm à disposição. Se não tiver a tinta guache, você pode utilizar algum outro tipo de tinta, você pode até produzir a sua tinta, né? Nós já tivemos aí em aulas anteriores aulas explicando como fazer então uma tinta com pigmento natural. Então se você não tem a tinta sintética produzida aí em laboratório, a exemplo da tinta guache, você pode utilizar a sua tinta natural. Então você vai escolher fazer o seu trabalho então com o carimbo feito de forma artesanal ou um estêncil. Você vai produzir um estêncil fazendo aí uma imagem vazada e pintar aquela parte vazada, fazendo a impressão então do seu desenho. Então você vai escolher então o carimbo ou o stencil e vai reproduzir. Depois de reproduzir, você vai me mandar a foto tanto da matriz. Se você fizer o carimbo, você vai mandar a foto da matriz do carimbo e da parte que você carimbou, de onde você fez a impressão, do papel, da parede, do que seja. Se você optar pelo stencil, você vai me mandar a foto do stencil vazado, do molde vazado, e vai mandar a foto também depois da sua impressão com o molde vazado, do desenho que você produziu a partir do molde vazado.
E aí você pode estar utilizando aí como superfície uma folha branca, um pedaço de jornal, um pedaço de tecido, uma parede, ou seja, o suporte vocês vão escolher a critério de vocês, o que tiver mais fácil e que for mais acessível para vocês nesse momento. E essa vai ser a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de fotografar a matriz e o trabalho final, ou seja, a sua impressão, e enviar no meu PV, certo? Vocês têm até então a nossa próxima aula na semana que vem para estar enviando esse material, ou seja, a produção desse trabalho. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.